inscritos do canal Mentes Bereanas. Quero agradecer a todos que, apesar dessa pausa que nós demos, os inscritos continuaram fiéis aqui ao canal. Então, quero agradecer de coração a todos vocês. Nesse retorno, eu vou trazer um formato um pouco diferente. Eu vou fazer algumas mudanças, como, por exemplo, a diminuição do tempo de vídeo. Vai ficar entre 8 a 10, 11 minutos no máximo, entendendo que o mundo está mais corrido. Em segundo lugar, a própria visualização dos textos bíblicos, eu vou adaptar como se você estivesse lendo junto comigo o texto bíblico, porque eu vou usar alguns exemplos de regras de hermenêutica e vou trazer isso na prática nos textos bíblicos que irão ser abordados em todos os meus vídeos. E nesse vídeo de retorno, estaremos analisando Mateus, capítulo de número 3, versículo de número 11. O texto em apreço aqui, que foi mencionado no vídeo anterior, se refere a Mateus 3,11. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Evidente que o primeiro princípio da hermenêutica, ele vai dizer o seguinte: você não vai ler o texto de forma isolada. O que é isso? Significa que esse texto ele está preso a versículos anteriores e a versos posteriores, que no caso, o verso de número 12. Então, como primeira regra, é delimitar o texto, ou seja, onde ele começa e onde ele termina. Nessa porção aqui textual, ele começa no verso 1. Você pode ver que o cabeçalhozinho que tem nas Bíblias, ou na maioria das Bíblias, serve para ajudar o leitor a identificar aonde começa e aonde termina. Então, eu não posso jamais interpretar a partir do versículo de número 11 somente, sem ler os versos posteriores e versos anteriores e sem me preocupar aonde começa e aonde termina. Então, percebam que Mateus, capítulo 3:11, ele na realidade começa no verso 1 do capítulo 3 e ele vai até o versículo 12 do capítulo 3. Porque o versículo 13, ele já não pertence à porção que será analisada. Então, olhando aqui para esses textos, nós já percebemos 3 ocorrências da palavra fogo. Tem fogo no versículo de número 10, versículo 11 e versículo de número 12. Então, essa é a primeira observação. E no vídeo seguinte, vamos trabalhar a significação da palavra fogo nessa perícope, que vai do capítulo 3, verso 1, até o versículo 12 do mesmo capítulo. Alô, pessoal, se vocês chegaram até esta parte do vídeo, significa que vocês acharam o conteúdo muito interessante. Então eu peço encarecidamente que se inscrevam, deixem um like, compartilhem, para que possamos continuar a produzir conteúdos relevantes para o povo de Deus. Um abraço. Olá, pessoal, de volta aqui aos versos de número 10, 11 e 12, onde ocorre a palavra fogo também. Então, a hermenêutica que rege a interpretação, ela vai dar uma ajuda para a gente. Então, o texto isolado, ou seja, o verso 11, eu não posso partir dele para já emitir um juízo a respeito da significação do fogo, ou do termo fogo. E não é porque vem junto do Espírito Santo, ou da menção do Espírito Santo, é que o fogo aqui está associado, está ligado, está conectado ao Espírito Santo. Então, como regra de hermenêutica primeira,
eu faço o recorte da perícope, que é uma porção textual com sentido próprio. Então, o verso 11 está inserido em uma perícope que começa no versículo 1. Não começa no verso 11 e vai até o versículo de número 12, porque a partir do versículo 13, o textozinho aqui em cima é batismo de Jesus. E nós estamos preocupados com a palavra fogo do verso 11. Qual o significado? Quando olhamos o versículo de número 10 e lemos ele, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Ou seja, o que não presta vai para o fogo. Verso de número 12. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira e recolherá no celeiro o trigo. O trigo presta, o trigo serve, o trigo é útil. Continuando. E queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então, equivocadamente, muitas denominações, muitas pessoas caíram no primeiro equívoco, que é interpretar o versículo de forma isolada. Segundo equívoco, jogaram a palavra fogo para fora do seu sentido textual nessa porção aqui que nós separamos, que é onde ele está inserido. Em terceiro lugar, esqueceram uma outra regra. Quem dá o significado, quem dá o sentido é o contexto. Não é o pastor, não é o padre, não é ninguém. É o contexto bíblico que dá o sentido. Ora, se o verso 10, 11 e 12 foram escritos pelo mesmo autor, Mateus, ele não pode ser louco de, no verso 10, dar um sentido para o fogo, no verso 12, manter o mesmo sentido do 10, e no verso 11, dar um sentido completamente diferente à palavra fogo. Isso não existe. Logo, o fogo do verso 11 é juízo, assim como o fogo do verso 10, assim como o fogo do verso 11. E nesse sentido, se mantém uma harmonia textual e interpretação de forma correta. Haja vista que em Atos dos Apóstolos, a partir aqui do verso 14 do capítulo 2, após a ocorrência, o apóstolo Pedro diz no versículo de número 16, mas isto é o que foi predito pelo profeta, ou que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá. A minha pergunta é simples. Se o fogo do verso 11 do capítulo 3 de Mateus é uma referência à descida do Espírito Santo, por que Mateus disse que foi dito pelo profeta Joel e não por Mateus? Está revelada aí uma das grandes incoerências interpretativas da Bíblia por algumas alas do povo de Deus.